A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estaremos gravando agora a mensagem 493. Eu quero agradecer a Deus, por cada mensagem que Ele nos concedeu, por cada pessoa que ouviu essa mensagem, ela foi retransmitida, compartilhada. E nós vamos estar gravando essa mensagem para a glória do nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai estar falando aos nossos corações, até porque a palavra é dele. Está escrito em João, capítulo 19. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E aí o que aconteceu? Nós estamos vendo que Pilatos ele fez uma pergunta para Jesus. Perguntou a Jesus, ali em João, capítulo 19, versículo 9, perguntou: Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Os judeus ali, como Pilatos, ele era ali o governador, maior ali daquela região, e claro, Pilatos estava sob a autoridade de César, mas eles queriam que Pilatos crucificasse Jesus. E Pilatos fez uma pergunta: de onde és? E Jesus não respondeu. Jesus sabia que, independente do que ele falasse, não ia mudar a história, porque já era certo que Jesus seria crucificado. Mas percebemos aqui que o fato de Jesus ser crucificado, alguém teria que crucificar Jesus, mas triste o fato de que Pilatos foi aquele que crucificou. Pilatos não precisava entrar na história de Jesus Cristo de uma forma tão terrível, porque terrível é para o homem, ter esse currículo, esse currículo maligno de ter autorizado a crucificação do Filho do próprio Deus. Aí Pilatos falou para Jesus: não me respondes, não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então Pilatos, ele usou um pouco da sua, talvez, autoridade, Ele queria dizer: Jesus, eu posso te soltar, eu posso te prender. Aí Jesus disse: olha, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado tem, Então existe uma falácia, que não existe pecadinho nem pecadão. O próprio Jesus disse: olha, maior pecado. Ele disse, o próprio Jesus disse: quem me entregou a ti, maior pecado tem. É óbvio que não importa se é um pecadinho ou um pecadão, é pecado e desagrada a Deus e pode nos levar à perdição.
Mas, obviamente, Jesus disse: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, os judeus, ali, os sacerdotes, maior pecado do que o de Pilatos, eles tinham. Por quê? Porque eles sabiam, eles tinham um conhecimento da palavra de Deus, né? Eles estavam esperando o Messias. Eles sabiam que Jesus era um homem justo, e por inveja, eles estavam crucificando Jesus. Então, o pecado dos judeus era maior. Por isso existem pecados que geralmente tem pecados que as consequências para quem comete é pior. De certa forma, Jesus queria talvez livrar Pilatos daquele peso de ter que crucificar Jesus. E aí, quando Jesus disse isso, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então César ali era o rei maior. Era aquele que tinha vários governadores, várias províncias no seu comando. E Pilatos, ele percebeu que não havia nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de... Jesus não tinha cometido nenhum tipo nenhuma transgressão que merecesse a sua morte. Pelo contrário, Pilatos, que era um homem mau, Pilatos, que era um governador que não era um bom governador, ele percebeu, o Pilatos, que era um homem ímpio, ele percebeu que não havia nenhum tipo de situação na vida de Jesus Cristo que merecesse que ele fosse crucificado, né? Jesus era um homem justo. O próprio Pilatos, ele procurou soltar Jesus. Às vezes, ali naquele momento, né? Naquele momento ali que Pilatos, ele deveria tomar uma decisão: crucificar ou libertar Jesus Cristo. Como era projeto de Deus que Jesus Cristo fosse crucificado, Jesus Cristo iria ter que ser crucificado de uma forma ou de outra, mas não precisava ser pela ordem de Pilatos, não precisava ser mediante a autorização de Pilatos. Ele não precisava carregar esse histórico, né, na sua vida, esse triste currículo na sua vida. Então Pilatos, num certo momento, ficou ali sem saber o que fazer. A partir deste momento, Pilatos procurava soltar a Jesus, né? Então Pilatos estava passando por uma provação. Pilatos estava sendo provado ali, né? Será que ele iria, não digo nenhuma provação, mas Pilatos estava sendo tentado, né, a fazer a vontade do povo ou fazer a vontade de Deus. Ainda que Pilatos não conhecesse a Deus, mas ele conhecia ali o povo e sabia que o que o povo estava propondo era algo que não tinha cabimento, era algo que não era normal, era algo que ele deveria inocentar Jesus. Mas Pilatos, infelizmente, influenciado ali pelo povo, né, ele tomou a decisão errada, né? Às vezes eu e você somos colocados à prova. Estamos passando por uma situação em que precisamos tomar a decisão correta. A decisão de fazer a vontade de alguém, de fazer, às vezes, até a nossa própria vontade pecaminosa, ou fazer a vontade do Espírito Santo. Perceba que Adão também passou por um momento como esse. Adão, ele recebeu uma proposta de Eva para que ela comesse aquele fruto. E naquele momento, Adão poderia ter mudado a história da humanidade se ele não viesse a comer aquele fruto. Mas Adão, assim como Pilatos, ele decidiu fazer aquilo que não agradava a Deus, né?
Só que o problema de Adão foi pior do que Pilatos, porque Adão conhecia a Deus, e mesmo assim escolheu não fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade do diabo. Por isso que hoje nós passamos e enfrentamos tantas dificuldades, né? E eu creio que você que está me ouvindo agora também está entendendo o que eu estou dizendo, o que Deus está dizendo, na verdade, para os nossos corações. Que nós, mesmo quando nós não queremos fazer algo, né? Quantas vezes na minha vida eu não quis fazer algo que eu sabia que era errado, mas por causa da influência de pessoas, né? Por causa da influência de amigos, né? Por causa da influência de alguém, eu acabei fazendo o que era errado aos olhos de Deus. E a consequência veio para a minha vida. Então Pilatos, mesmo que não fosse vontade dele mandar crucificar Jesus, ele mandou crucificar Jesus. Mesmo que não seja sua vontade praticar um determinado pecado, se você praticar esse determinado pecado, você vai sofrer as consequências. Até porque Pilatos, ele pecou por autorizar a morte de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus Cristo. E Pilatos, diz aqui no versículo 12, 19 e 12, a partir desse momento, né, que Jesus ali falou algo, né, quando Jesus falou algo, Jesus deu oportunidade, Jesus sempre dá oportunidade, Deus dá oportunidade para nós não fazermos a vontade do inimigo, né? Aí quando Jesus disse assim para Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dado. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eu creio que qualquer outro homem que tivesse para ser crucificado e Pilatos tivesse feito alguma pergunta, aquela pessoa ia tentar se defender dizendo que as suas condutas eram certas e que não era para ele ser crucificado. Mas Jesus, através da resposta de Jesus, Pilatos, eu creio que deve ter ficado admirado. Por quê? Porque Jesus, ele não se defendeu. E ele deu uma palavra de extrema sabedoria, né? E naquele momento, fez com que o coração de Pilatos se balançasse. O Espírito de Deus, ele está trabalhando nas nossas vidas, para que nós não venhamos cumprir a vontade do diabo, a vontade das trevas. O Espírito de Deus, ele está trabalhando através do seu Espírito, através dos anjos, para que nós não venhamos cumprir a vontade do pecado, mas para que nós venhamos cumprir a vontade, sim, de Deus. E quando Jesus deu aquela palavra desceu como talvez algo que trouxesse refrigério ao coração de Pilatos, porque as palavras de Jesus eram palavras impactantes. Aquilo impactou o coração de Pilatos, né? Mas quando Pilatos começou a querer soltar Jesus, né? Aí os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Aí todo aquele que faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, né? É isso que o diabo faz, né? Nós estamos muitas vezes caminhando longe do pecado, estamos tentando se esquivar, tentando sair daquela situação de pecado, daquela situação de trevas, daquela situação errada, e aí o diabo, ele coloca uma pressão, né? O diabo pressionou Pilatos ali através da voz da multidão. Ouvindo Pilatos estas palavras, né? Trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, chamado pavimento no hebraico, né? E ali ele deu a sentença, né? Então, o que Pilatos fez? Pilatos, ele ouviu a voz da multidão.
Ele ouviu a reclamação das pessoas, né? Ele ouviu ali, ele não ouviu a voz de Deus. Ele não focou em Jesus Cristo. Porque se Pilatos focasse em Jesus Cristo, ele não teria crucificado Jesus. Mas ele ouviu o povo que começou a gritar, né? Era a preparação da Páscoa, aqui no 14, e era a preparação da Páscoa, né? E era a preparação da Páscoa. Quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aí o vosso rei. Mas eles brandavam: tira, crucifica. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. Pilatos entregou Jesus. Pilatos entregou o Rei dos Reis. Pilatos, que coisa terrível! Pilatos entregou o Filho do Deus vivo para ser crucificado. Pilatos tinha poder de soltar. Pilatos tinha poder de impedir que Jesus, naquele momento, fosse crucificado, né? Claro que mais para frente ele seria de qualquer forma, mas Pilatos não aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele de ser abençoado na terra, fazendo o contrário do que o povo queria. Mas Pilatos teve a sua história escrita de uma forma terrível, a sua história foi manchada pelo fato de ele ter concedido, enviado Jesus para a crucificação. E nós podemos ter a nossa história mudada, né? O pecado, ele pode estar batendo a nossa porta, né? Todos os dias, na verdade, é uma decisão. Será que nós vamos manchar a nossa história na terra? Será que nós vamos manchar as nossas vidas e manchar a vida de outras pessoas de uma forma negativa, né? De que forma nós estaremos se relacionando com as pessoas na terra? De que forma nós estaremos trabalhando com as pessoas e com as coisas de Deus na terra? Deus, ele sempre nos dá o escape para nós não termos a nossa história, o nosso currículo manchado diante de Deus e diante dos homens, né? Pilatos, ele teve o seu currículo manchado diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios. E se ele não se arrependeu, né, certamente a sua alma, a sua vida se perdeu para todo sempre. Mas Deus, ele quer que a partir de hoje, eu e você tenhamos um currículo não manchado por pecados e decisões erradas, mas um currículo cheio de boas obras, um currículo cheio de decisões inteligentes, cheio de decisões respaldadas não pelo povo, respaldado não por homens e pessoas, mas respaldado pelo próprio Espírito de Deus. Deus quer levar você a tomar decisões sábias. Deus quer levar você a decidir através do seu Espírito, pela vontade do Pai, e não decidir pela carne, pela vontade das pessoas e do povo. Eu quero dizer para você que vale a pena você decidir pelo reino de Deus. Vale a pena você decidir e optar por fazer a vontade do Pai, a vontade do Deus Todo-Poderoso. E essa vontade, ela é boa, ela é agradável, ela leva para a vida eterna, ela leva para a salvação, ela leva para a paz, ela leva para a cura da alma, ela leva para a prosperidade. Toda vez que você decide fazer algo que está no coração de Deus, toda vez que você decide fazer algo pela influência de Deus, isso vai te levar a salvação, isso vai levar a salvação de outras pessoas, isso vai levar você a colher frutos bons, isso vai levar você, a sua geração, ser abençoada, ser salva. Mas infelizmente hoje,
A grande maioria das pessoas estão optando, naquele momento ali crucial de tomar uma decisão, estão tomando decisões erradas, decisões que podem comprometer todo o seu futuro, assim como Adão tomou uma decisão errada e comprometeu todo o futuro dele, assim como Pilatos tomou uma decisão errada e comprometeu todo o futuro dele. Muitas pessoas hoje têm tomado decisões como esses homens. Agora Jesus, ele tomou a decisão certa. Ali antes de ser crucificado, Jesus, ele tomou uma decisão. A carne dele não queria ser crucificada, até que ele dobrou os joelhos, né? E ele falou com Deus: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não tomou a decisão errada no momento crucial, no momento ali de dúvida, no momento ali que ele foi pressionado, né? Nós sempre temos momentos da nossa vida que nós somos pressionados por uma situação ou outra, né? Nós somos pressionados a tomar uma decisão, e a decisão que Jesus tomou foi a decisão maior, que trouxe a nossa salvação. Jesus decidiu ser crucificado, né? Jesus decidiu ser crucificado para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus decidiu tomar as dores do meu e do seu pecado ali naquela cruz, porque quando Jesus ele estava morrendo ali na cruz, sendo crucificado, ele estava morrendo em nosso lugar. Era nós para estarmos ali naquela cruz. Quando Jesus abriu os braços, quando Jesus foi pendurado ali naquela cruz, pelos braços, pela perna, né? Era nós que deveríamos estar ali, mas ele tomou uma decisão de estar em nosso lugar, e ele foi abençoado, e através dessa decisão de Jesus, milhões, milhares de pessoas, bilhões de pessoas serão salvas, né? E nós podemos, a partir de hoje, né? Deus quer que eu e você vivamos na terra, tomando decisões que vão contar para toda a eternidade, tomando decisões que vão atrair bênçãos, né? Adão atraiu maldição para a humanidade. Jesus veio e atraiu a bênção, né? A decisão de Adão fez com que toda uma multidão fosse perdida, né? Mas a decisão de Jesus fez com que uma multidão, milhares, bilhões de pessoas viessem a ser salvas. Que Deus abençoe a sua vida e que a partir de hoje você e eu venhamos tomar decisões, as decisões que estão no coração de Deus, decisões inspiradas e decisões influenciadas pelo Espírito Santo, não decisões influenciadas pelo mundo, né? Pelas pessoas, né? Pelo diabo, né? Não, mas que nós possamos tomar decisões influenciadas pelo Espírito de Deus. Pai amado, Deus querido, nós colocamos, ó Pai, todas as pessoas, Deus, que estão ouvindo esse áudio. Eu não sei, ó Deus, se alguém chegou a ouvir esse áudio até aqui, meu Pai, porque hoje, ó meu Deus, existe uma dificuldade em nós de ouvir a sua palavra, mas Deus, aquele que ouviu, ó Deus, até aqui, meu Deus, cobre ele com o sangue do Cordeiro, Pai, que a partir de hoje, Deus, essas pessoas possam tomar decisões respaldadas na sua palavra, influenciadas, ó Deus, direcionadas pelo teu Espírito, ó Deus, decisões, ó Deus, sábias, decisões de pessoas que terão no seu currículo, ó Pai, uma história de salvação, uma história de alegria, uma história, ó Pai, um testemunho vivo de pessoas que tomaram a decisão certa, que agradaram ao Senhor, que atraíram bênçãos, assim como Abraão, Deus, tomou decisões quando o Senhor chamou ele, Pai, para ir para uma terra distante, ó Pai. Deus, ele obedeceu ao Senhor, e através de Abraão, Deus, uma geração toda, Senhor, mais de 1000 gerações, ó Pai, serão abençoadas, ó meu Deus. Meu Deus, que possamos tomar decisões como de Abraão, Senhor, que possamos tomar decisões como a de Moisés, aquelas, obviamente, Deus, que agradaram ao Senhor, que possamos tomar as decisões como Jesus tomou, Pai, que agradou ao Senhor, Pai. Cele esses corações, Pai. Propõe, que haja uma propulsão nesses corações, ó Pai. Que haja uma tendência, Pai, nesses corações, dessas vidas, ó Pai, de estarem, ó Deus, tomando decisões que agradam o Teu Espírito Santo. Que Deus te abençoe,
no nome santo do Senhor Jesus.